O Luciano Santarém está fazendo uma pergunta sobre aquilo que eu estava falando lá no começo. Deixa eu explicar, tá, querido? Ele está perguntando qual é a diferença entre o MacGuffin e o plot twist. O MacGuffin é a pista falsa. É você enganar o leitor, ou no caso de filme, o espectador, dando a impressão de que a obra vai para um lado e não é isso. Dando a impressão de que a razão da história é aquela. O MacGuffin, ele movimenta a trama, tá? E não é isso, a história não é sobre aquilo. Plot twist, que é a reviravolta em português, a reviravolta ela é diferente porque ela pode acontecer sem que tenha havido uma pista falsa. A reviravolta é um acontecimento inesperado. Pode acontecer algo inesperado sem uma pista falsa? Pode, até pode. Sem você, digamos, você pode... A reviravolta, ela, sim, também mexe com as expectativas, mas, às vezes, ela não enfia nada falso ali. Ela simplesmente leva você a crer que você está entendendo o que é que vai acontecer. E, às vezes, não é que muda completamente a história, não é que, assim, que nem Psicose, que a protagonista morre, né? Isso não é uma reviravolta, isso é um absurdo, virou do avesso. É demais, né? A reviravolta, ela você mexe com as expectativas, sim, mas você entrega outra coisa. Você, de repente, aparece com algo muito surpreendente. Uma reviravoltas clássicas, vai. Sei lá, tem irmãos gêmeos e eles se trocam de posição, né? Ou sósias que trocam de posição, essa é clássica nos folhetins, né? Então, tem muita reviravolta por causa disso. Uma reviravolta, você acha que o fulano, com quem a fulana está apaixonada pelo fulano, acha que ele é lindo, maravilhoso, e aí ele se revela um ladrão de banco do primo lá do outro. Então, é uma reviravolta, né? Mas veja, não é que houve aí uma pista falsa, é só que entrou em campo algo inesperado. Mas, claro, você pode juntar os dois, né? Você pode botar uma pista falsa e virar completamente a história. Pode também. Mas só a reviravolta não necessariamente significa que você enfiou algo ali falso para chamar a atenção das pessoas, sabe? De qualquer forma, seja com que nome você dê ou que você use, é muito legal você fazer reviravoltas na sua história. Sejam grandes ou pequenas, é muito legal você ir construindo a história e o leitor achar que algo vai acontecer e não acontece nada daquilo. Porque não tem nada mais chato do que você prever o próximo capítulo, né? Então, isso, às vezes o personagem, né, você está vindo com ele faz uma coisa... E o Wilson Cruz está falando aqui que isso seria só uma vez na história ou pode fazer algumas vezes? Pode fazer várias vezes. Excesso de MacGuffin, não, mas você pode fazer viradas e você pode fazer, sempre surpreender, sim, o leitor. Então, você não... É ruim quando o escritor, assim, ele vai preparando, por exemplo, revólver, se aparece, ou pistola, uma arma qualquer. Se ela aparece em história, o leitor sabe que ela vai ser usada, mesmo que ela tenha sido guardada num armário. Então, é um saco isso. Você não pode enfiar uma arma numa história, porque todo mundo sabe que aquilo lá vai ser usado de alguma forma. Então, já que existe essa expectativa, o interessante é você usar de uma forma inesperada.
não levar para o habitual da criança abrir, achar, ou o ser com raiva, de repente pegar e dar um tiro, porque isso é muito esperado. Já aconteceu antes em muitas histórias. Então, é legal você tomar cuidado com os detalhes e, inclusive, falar no detalhe num momento diferente da hora em que ele vai ter impacto, que é a tática, por exemplo, da J.K. Rowling. A J.K. Rowling descreve uma cena muito bem, mostrando muito, no momento em que ela está contando outra coisa. Sei lá, como é que funciona as varinhas, o fulano vai comprar lá as varinhas na loja, e tem um monte de mágica ali na hora e tal. Essa varinha, sobre a qual eles falam bastante, naquela cena ali, parece que você está simplesmente entendendo como é que funcionam as varinhas, mas a varinha ser X, uma madeira X, eu não me lembro mais agora, e que é raríssima e não sei o quê, lá na frente vai fazer sentido. Então, é legal, quando você quer botar um detalhe que vai ser importante para o desenrolar da sua história, bota ele num lugar não óbvio. Né? Não comece a falar de um revólver na hora que alguém vai usar. Fala dele em outro momento, e no qual ele se encaixe bem, para aí a pessoa não achar, vão dar tiro com ele agora. Entendeu? É legal você enganar um pouco o leitor, ser meio matreiro. Sem ser falso. É ruim quando você é falso, né? Você diz tal coisa é tal coisa e depois não é. Não, isso não pode ser. Tem que ter a lógica interna, tem que ter consistência. Mas é legal você enganar um pouco o leitor. O leitor gosta de ser enganado, quando é com inteligência. Ó, o Gustavo Araújo está desafiando agora a sua mente, hein? Quando os leitores, já esperando uma virada, acham que é uma coisa diferente do que aparenta, mas no final realmente é o que aparenta. É um MacGuffin reverso? Aí eu diria que é um clichê. Depende, né? Depende. Você pode até brincar com os clichês, tá? Você achar que vai ser uma virada e aí não é. Mas se você dá um desdobrar muito deduzível para a sua história, a pessoa acha, vai acontecer isso, aí acontece, a maioria dos leitores acha chato.